Bom, vou começar com uma pergunta que veio do Instagram, tá? E a pergunta começa exatamente o seguinte: na sua opinião, o hectare se recupera? E aí eu quero responder de três partes, né? A primeira parte é a decisão que gerou toda essa medida, né? A gente tem problemas com circuito de compras, brigas de sócios, CPI da pirataria, né? Então isso já está sendo refletido. A gente tem grupo WAM, o grupo AN, como é que vocês preferem chamar aí, com uma situação delicada, pedindo wave, que senão não vai conseguir pagar. Tá? Então tá uma situação complicada das corporativas do grupo WAM. Então isso é um cenário. E agora vem um terceiro cenário, que é o GPK também alegando que está um pouco ruim. Provavelmente também não está 100%, não está tão bem, mas eu acho que a decisão judicial foi errada. A gente comentou isso ontem, então vamos começar pela decisão judicial. Então esse primeiro aspecto. Não acho que essa decisão vai ficar nesse patamar, porque se colocar essa decisão, como eu disse ontem, coloca muitos, mas muitos CRIs em questão, né? Então, por exemplo, a base de hoje o fundo imobiliário, como é que ele se alavanca? Com CRI. E o base disso é justamente esse lastro, né? Você dá o estacionamento do aluguel, de um aluguel grande para você ter. Então, se você começa a questionar isso, você põe muito CRI. E assim, vamos supor que esse estacionamento cai. Significa que quando você for tentar. E é tudo muito. É um cenário bizarro. O pessoal não. Advogado. Eu entendo que tem muito advogado aqui, e talvez até juízes, mas tem muito juiz que eu acho que para juiz tem que fazer. O cara tem que ser, no mínimo, ter passar por um curso básico de financeiro, porque a decisão. Não dá para você. Eu imagino que ali, assim, não dá para você. Quando você toma uma decisão onde você quebra uma regra como essa, o impacto é que os próximos que vão tentar taxas, mesmo os mais high grades, vão pagar um prêmio judicial sobre isso. Imagina você tá com dificuldade, sua última gota de esperança é um capital do mercado de capitais, e de repente a única solução, o cara, além do prêmio que você vai ganhar um spread em relação ao NTNB, porque você é mais arriscado, você está na dificuldade, não consegue, é mais arriscado ainda, você vai tomar um pênalti judicial, ou seja, vai subir no spread, aí vai chegar um ponto que ninguém toma, fala assim, não vou tomar essa dívida, eu vou quebrar mais rápido, vou deixar eu quebrar logo. O cara toma essa decisão. Esse é o primeiro aspecto, então acho que isso não vinga. Assim, vai recuperar? Não dá para afirmar. Agora, operações como essa, a gente teve uma conversa com o Bassi, eu não sei, há um ano, acho que um ano atrás, porque a gente, dos últimos duas, foi falar um pouquinho de infra, mas há 2 anos atrás, a gente estava conversando justamente sobre operações high yield, middle, a gente até eu fiz uma crítica, dizendo que às vezes não fazia sentido, ele falou, por que você está nela, então? Você tem que sair. E a minha crítica foi nesse sentido, e o que ele comentou foi assim, cara, essas operações, às vezes, e a gente sabe disso, essas operações só salvam, às vezes, colocando mais dinheiro. E esse é o negócio. Então, tem salvação? Tem. Mas, às vezes, a salvação é colocar mais dinheiro. Porque imagina, uma empresa que tem um empreendimento bom. Vamos supor que você acredita muito em empreendimento. Mas está tendo mais extrato agora. Pode ser que, por exemplo, é natural. Isso acontece com todo produto imobiliário. Você vai chegar a um ponto em que o mercado está pior, ninguém está com vontade de comprar, está todo mundo com medo, pensando o que vai fazer. Então você distrata, e aí chega num outro momento, uma outra pessoa compra. Mas, ou seja, a gente tem que passar por a crise e fazer. Então, às vezes, o que precisa é de um pulmão. Pulmão que eu chamo um pulmão financeiro. Só que qual taxa, né? Então isso também é um complicador, porque já tem uma alavancagem bem grande ali. Então como resolver isso? Então a matemática não é fácil, primeira coisa. É irresolvível? Não, resolvível. Com dinheiro fica mais fácil. Sem dinheiro é impossível? Não, mas sem dinheiro é muito mais difícil, muito mais difícil. Uma hora ou outra. E aí, se você tem que resolver com o dinheiro dos outros, a chance de ser diluído é muito grande. Isso pensando em equity, tá? Então, preocupar um pouco mais do equity do que propriamente disso. Mas a gente acha que é totalmente resolvível a situação, mas sem dinheiro dificulta muito. E aí, no momento onde você não tem captação, duvido que alguém vai querer dar dinheiro ali, né? Então, esse cenário inteiro dificulta mais ainda essa operação, a resolução da operação. E aí vamos supor que terceiro ponto, né?
resolveu essa solução, existe uma solução. E aí, beleza, foi conseguida essa solução do hectare. Vai voltar para o preço normal? Aí entra assim, cara, o mercado, às vezes, a gente já viu, o mercado, ele tem, por mais que às vezes muita gente esquece, mas a grande maioria a gente não esquece. Então, o mercado pode rodar, ele pode rodar com uma recuperação de VP, ou uma leve perda, vamos supor que ele tem uma perda de 12%, 5%, ele tem uma pequena perda e o mercado rodar com ele ainda a 10, 20, 30% descontado do VP por conta de transparência e outras situações mais. Então, você tem 3 níveis de problema. Um é o judicial, que eu acho que eu não acho que só o hectare está preocupado, qualquer fundo estaria preocupado. Qualquer fundo de crédito vai querer dar uma coça no bom sentido, assim, dar uma prensa, assim, falando, porra, por que você está fazendo isso? Porque, enfim, é problemático. Então, em relação a isso, né, você está comprado, tem muita coisa assim para você tá entendendo por que está acontecendo isso. Tá? Segundo motivo, é essa questão, assim, recuperar dá, mas é muito difícil, sem dinheiro é quase impossível. Então, como é que vai ser? De onde vai vir esse dinheiro? Que é a maior preocupação. Para salvar um grupo, não tem como sem injeção de caixa. Eu já veja que as americanas, né? O cara tem que vai colocar 10 bilhão para dar uma acalmada. E ainda os devedores têm que topar. Então, uma situação. E assim, para quem não sabe, operação de crédito é isso. Às vezes, para salvar uma boa operação, você tem que botar mais dinheiro para terminar, para dar um fôlego, porque você tem que continuar vendendo, tem um custo. O custo para você continuar vendendo. E aí, com o mercado ruim, pode ser que você não consiga. Ou seja, você tem que trabalhar no negativo até o mercado melhorar. E aí você dá um fôlego de 20 meses e a economia continua ruim por 20 meses. Depois você tem que dar mais fôlego. Então é um cenário complicado. Tá? Esse é o cenário do VP. E o cenário do preço. Resolvido o cenário do VP, tem o cenário do preço, que mesmo o VP resolvido não significa que vai voltar. É isso que a gente enxerga, mas, cara, é um fundo que está com mais de 200 mil, um fundo top 10 do mercado. A gente espera que isso seja, que o impacto seja pequeno, porque tem um impacto de confiança, né? Porque ninguém espera que os top 10 do mercado vai acontecer uma coisa onde você pode perder 40% do PL, 15% do PL. É muito, assim, sei lá, da última lembrança que eu tenho de crise de crédito ali na época de Dilma, se eu não me engano, o maior PL envolvido foi 10, foi 15%, 12%. Então, quando você coloca aí 30%, 40% de um PL em risco, várias operações, vários grupos ali, uma concentração e tal. Uma coisa é quando vacância, tem que tomar cuidado. Vacância porque o prédio está lá. Agora, operação de crédito que o cara está indo mal, é perda de principal, é zerar VP, é zerar parte do PL na veia, assim, tá? Eu não estou falando isso, estou comentando em relação a isso. Mas a gente espera que isso seja resolvido. Acho que a parte judicial não vai ser tão problema. Uma hora isso vai virar, acho que vai ter uma comoção. Se eu fosse gestor, eu estaria preocupado. E o resto agora vai ser o trabalho da gestão aí. E depois você vai ter um terceiro trabalho, que é o de convencimento que o fundo está redondo, mesmo depois ele está redondo. Diogo, eles podem pegar as garantias, que normalmente são bem altas, e vender para alguém que queiram continuar as obras. Ramos, você está falando de quê? Você está falando do hectare? Do que você está falando? É porque eu acho que a sua. Bom, normalmente as garantias são bem altas. Vamos lá. Garantia desses ativos são cessões de contratos. Se a sessão para de pagar, ou seja, tem muito extrato, o que acontece é que o fluxo cessa, você não paga a PMT. Qual que é a sua ação como gestor? Você tem como tomar a empresa, tomar esse pé para você e você cuidar das vendas, mas se você faz isso, não significa que as vendas vão aumentar. E você vai ter que cuidar meio que do passivo, tá? Então tem que muito tomar cuidado, porque se você dá merda, além se você assume o projeto, às vezes, além de pagar a dívida para o seu cotista, você assume um passivo da SPR. Então tem que tomar cuidado. O que normalmente acontece é que, além disso, tem alguns avalos dos sócios. E aí você vai atrás dos sócios. Mas travar bens dos sócios não é tão rápido e não é tão simples. Demora, tá? Então, tipo assim. E outra, sobre continuar as obras, né? Vamos pensar alguma coisa que o pessoal está vendendo que ainda está em obra. Normalmente, ativo que está em obra tem, além de fundo de reserva, que pode ser de 3 a 6 meses, né? Ou seja, você pode continuar recebendo dividendo por mais 3, 4 meses, dependendo do tamanho do seu fundo de reserva. Existe um fundo de obra.
Se você não construiu, todo o CRI vai de fundo de obra. Esse fundo de obra é justamente para que, caso aconteça merda, o mínimo que se aconteça é terminar a obra. E aí você depois tem que só preocupar com vender o empreendimento para continuar fazendo a gestão e para continuar tendo dinheiro. Então, no final, a segurança da SPE é muito mais para travar o acionista de fazer algumas vendas, porque aí você fica com controle, e não exatamente para fazer. Então, em operações de multipropriedade, operações de loteamento, você pode assumir, inclusive tem caso, né? O pessoal do Nova Souza, que é do Urca, sumiu. Tem o CRI, como é que chama? Esse CRI da Rimex, que virou o EDA, também assumiram. Tem o CRI, como é que é? O Kid de Goiás, o de Caldas, uma bosta lá, como é que é o nome? Deixa eu ver aqui, peraí, eu tenho o nome dele aqui. Resort do Lago. Resort do Lago, por exemplo, é uma bosta o negócio. E quem já assumiu, já deu problema no CRI. O CRI tá dando problema, tem, sei lá, desde que eu me entendo por gente, 6 anos, 7 anos, que no trem não paga e tal. Isso quando tava bom. Quando tá ruim, então, imagina. E já assumiram o controle. Então, assim, assumir o controle não significa uma coisa tão positiva como você acha. Então, assumir o empreendimento é assumir o empreendimento. Agora, quando você assume um empreendimento bom, é bom. Você tem uma certa garantia, um certo controle sobre a operação que não necessariamente vai ficar ruim. O que eu estou querendo falar é que não é tão simples como isso. Pega as garantias e vendem. Cara, tem garantia ali que a garantia é a alienação das cotas da SPE. E, ou seja, se no final ali, você não quer assumir a SPE, porque se assumir a SPE, se a SPE tiver um passivo trabalhista, você que assumiu é responsável pelo passivo trabalhista. Então, assim, toma cuidado. Então, assim, então você quer que o cara assume, dá sim, mas você também não quer que o cara assume. Você prefere que às vezes o cara vai acionar os outros acionistas. E aí você tem muito aval de acionista em 10 operações, por mais que o cara seja capitalizado, cara, somando ali dá 1 bilhão de dinheiro. O cara não tá capitalizado para 1 bilhão, ele nunca. Sei lá, em bens o cara deve ter uns 300 milhões, o sócio majoritário. Então, e mesmo assim, eu duvido que tudo tá no nome do cara, que tudo tá dessa forma assim, que é fácil bloquear. O cara deve ter dinheiro exterior, tem um monte de coisa. O cara tá meio protegido também, não tá 100%, é claro que bloqueia um pouquinho, pode ter. Então, assim, não é tão simples. Agora, uma coisa é, por exemplo, você tem um termo de obra, onde você tem as garantias da. E aí, garantia já alienada na matrícula. Porra, tá tranquilo. No final, você tem a matrícula lá. Você só. O cara, a matrícula é do fundo, é um ativo. Você escolhe o preço que vende, vendeu, acabou, fez a transação, pagou, o cara pagou ITBI, você transfere e ganha o dinheiro e vai ganhando um negócio, você carrega com você. Você pode até desfazer da SPE, jogar o termo de obra para o fundo. Só que você fazer isso é ruim, né? Porque senão tem que pagar ITBI para dentro, pagar ITBI para fora. Aí não é bom. Você deixa na SPE lá, tira os caras e toca. Aí são alguns, ou seja, o que quer dizer? Alguns produtos têm garantias mais óbvias. Loteamento, depois do TVO, tem uma garantia boa. O multipropriedade, ele tem uma alienação na matrícula. Só que assim, como você está vendendo um pedaço só, você tem a matrícula, só que você consegue tirar o cara. Mas a questão é, precisa vender de novo. Um apartamento, quando você está em crise, é vendável. Um cara de multipropriedade é tão vendável assim. Vamos supor que você vai no resort, adoro o resort. Você necessariamente vai comprar um pedaço daquele resort? Não, porque, pô, tá difícil. Eu custei a vir nesse negócio, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Então só tem que tomar cuidado. Tipo, não é tão simples quanto muita gente fala. Assim, nossa, é só executar as garantias. Tem garantias que não são executáveis de forma tão simples. Decretar vencimento antecipado da RJ ou pedalar a operação para não colocar devedor no corner e fazê-lo explodir de vez. Primeira medida mais dura, mas vai dar perigo da demora de RJ. O problema todo, Business Paper, é que vencimento antecipado eu acho que está fora de cogitação. Porque aí você engargala tudo, bota a faca no pescoço e explode todo mundo junto. É isso. Agora, pedalar a operação com taxa mais baixa é assim, impraticável. Imagina você ter um high yield que o cara quer que assim, você tá com uma taxa de 10 IPCA mais. Tem uma cooperativa lá que é uma cooperativa de bosta, GPK, que é 8,5, vai cagar, né, pro risco que tem. Que é, ou seja, a operação em si você está com muito menos risco, você tem um fluxo forte, e na cooperativa você tem o excedente como garantia, e a garantia é muito mais fraca. Desculpa, eu prefiro estar na operação do que no cooperativo nesse caso. Aí o cara fala assim, não, agora eu quero cooperativa 7. Você tá doido, meu amigo? Então, assim, pedalar a operação e dar o negócio é complicado também. Então, assim, você vai ter que dar. E eu só vejo
dando mais dinheiro. Eu só vejo saída dando mais dinheiro. Porque o cara vai ter que sobreviver. Fala pro cara reduzir. Porque assim, se eu não me engano, nos dois grupos, o CFO é indicado pela hectare. Pelo grupo, né? Pela hectare. O CFO é do grupo, tanto do grupo 1 quanto do GPK. Se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, eu conversei uma vez com o gestor. Não, a gente faz isso, mas a gente tem um controle financeiro lá, o CFO é nosso, e é por isso que a gente tem conforto. Então tá. Agora eu não lembro se foi do grupo 1 ou do GPK. Você lembra uma época que eu não sei se vocês lembram, mas quem saiu atirando foi a Habitat. A Habitat saiu de umas operações que o Hectare tinha, por alguns motivos, o mercado sabe, algumas pessoas do mercado sabem o motivo, mas muita gente de vocês não vão saber e eu, infelizmente, não posso contar. Mas quando a Habitat saiu atirando, ela saiu questionando o nível de endividamento, se eu não me engano, foi do GPK ou do WAM. E aí a gente falou assim, respondem isso aqui, mostra o índice, mostra como é que está o endividamento. Não, a gente não pode algumas coisas e tal, deram uma ensaboada. E falaram, não, mas a gente tem controle lá, então a gente faz operação pra caramba, mas o CFO é nosso e tal. Não impediu. Falei também, cara, como você avalia Dev, Hectare, Tord, Versalhes após a tempestade? Vai se recuperar? Cara, foi a primeira pergunta que eu respondi. Cara, o Tord vai sofrer mais, que é o cara puro equity. O Versalhes tem muito risco. A gente estava levantando aqui, ó. Não sei se o levantamento tá certo, eu não verifiquei. A gente estava levantando aqui, né? Hoje o Hectare está com mais ou menos 32% em operação, com algum tipo de problema. O Iridium, por exemplo, baixíssimo, mais 5%. Só de operação, não estou falando de outros FIIs, tá? O Becri 8, o Deva 21. Se eu não me engano, o Versalhes está com mais de 60%, 45%, 60%. Tá? Então, putz, tá bastante. E o Tord tá no equity. O Tord tá no equity. O Tord tá rasgado no equity. Recupera? Igual eu falei no começo, recupera. Eu acho que a primeira coisa, essa decisão não deve continuar. Mas mostra uma fragilidade dessas empresas. O que eu trago para o investidor para isso? O que eu quero trazer? Um olhar falando assim: olha, essas empresas estão frágeis. Mesmo que a decisão não vingue, as empresas estão frágeis. Como é que se resolve uma empresa frágil? Como é que você está resolvendo na Americanas? O controlador master está aportando. Não tem outra solução. E vamos pensar que o controlador master não quer aportar. Sabe qual era a solução? Quem fazia os aportes eram as operações, ou seja, você. Parte de várias compras, parte do controle exercido era por essas operações corporativas e tudo mais, para garantir que qualquer coisa que saísse se fosse ali. Se você não tem a solução, você tem que aportar, mas e se o mercado não quer te dar mais dinheiro? O que você tem que fazer? Você tem que achar alguém que dá dinheiro para resolver, porque você precisa de fôlego, não tem como. Crédito é isso, assim, você começou a ter mais dívida. Por quê? Porque o fluxo está diminuindo. No caso Americanas, foi já uma dívida muito grande e crescente. No caso ali dessas operações, imagina, você veio da pandemia, tal. E agora, cara, se eu não me engano, na época de mais venda, que é dezembro, o mercado estava travado, porque veio o Lula, foi muita coisa. Então foi muito ruim de venda, normalmente é onde vende muito, e que garante um fluxo importante, que é dezembro e janeiro. Vende muito multiplicidade, mas muita multiplicidade nessa data. E o que aconteceu? Em vez de vender, vendeu baixíssimo, o distrato aumentou. A inadimplência aumentou. Então você tem dois problemas. Aumento de inadimplência, aumento de extrato, sem venda. Aí, isso é a tempestade perfeita. Como é que você resolve isso? Dá para você tirar a equipe de venda? Não, senão você faz um problema. E a equipe de venda custa. Dá para você desfazer dá pra fazer, o que você tem que fazer? Você tem que botar mais dinheiro para segurar mais a equipe de venda. Eu acho que aumentar talvez não precisa. Reduz custo, vai ter que reduzir custo e passa na maciota esse período para um período de recuperação vai fazer. É assim que funciona crédito, é assim que funciona essa. É fácil resolver isso? É fácil resolver assim? Diogo, mas e a maior dessas operações, as que não estão terminadas, devem, quase todas, assim, eu não lembro de uma que não tenha o fundo de obra. Então, o fundo de obra não me preocupa. Fundo de reserva, ou seja, garante 3 meses de soluço. Então, só que assim, precisa de um dinheiro para os caras. Para mim, não resolve nada sem dinheiro. Então, vai recuperar o VP? Se alguém aportar, sim. Se não, não. Se não, não. Então, ou seja, você tem que enfiar dinheiro para pagar as operações e a sua operação. Ou seja, você praticamente volta para o seu bolso. O cara se endividar mais para lá na frente ele pagar. Você concorda que tipo, você tá dando mais corda no pescoço do cara? Se ele se enforcar, fudeu. Sua fonte vai pro saco. Você vai ter que assumir a operação.
É isso. E aí, quando você assume a operação, a dívida toda é sua. Você que tem que sair do buraco e sempre é assim, cara, deu fôlego, não recuperou, é mais corda, é mais corda. Só que chegar a um ponto que você tá dando. Você tá na verdade, não é enforcando seu cara, você está enforcando você também. E é isso. Então, assim, você tem que dar uma solução definitiva e resolver. Só que parte dessa solução, às vezes, parte do mercado resolver. Não o mercado resolver, o mercado melhorar, a economia melhorar e as pessoas voltarem a comprar. Então, assim, eu acho que. Qual que foi o erro? O erro você está muito exposto ao negócio e quando tá indo ruim, assim, cara, não tá ruim de hoje, cara. Se você for olhar em 2019, o número de venda é recorde. No final de 2020, ainda teve venda recorde. O pessoal em 2021 usou bastante, né? Porque foi meio que saiu da pandemia, o pessoal já começou a fazer. Em 2022, tava muito bem no primeiro semestre. O segundo semestre é que foi um desastre. O segundo semestre foi um desastre. E agora, esse ano de primeiro semestre de 2023, continuou um desastre. E aí é esse o reflexo. Mas eu não estava vendo as inadimplências, não sei o quê. Cara, mas não é só inadimplência, você tem que olhar o conjunto. É inadimplência, distrato e venda. Se venda cai, distrato sobe um pouquinho. Cara, você perdeu um puta de um fluxo. Você perdeu o fluxo no distrato e perdeu o fluxo nas revendas. E aí, essa mágica toda que você consegue pagar uma puta de uma taxa, você não consegue mais pagar essa puta dessa taxa. Aí você tem problema. Ou seja, tudo isso para falar, vai recuperar? É possível, mas dá trabalho. A questão, obviamente, nem é só a crise de crédito. O que fedeu foi esse rolo que envolve as gestoras securitizadoras, como assim todas num grupo por trás. Isso é ultraje com o minoritário. Isso também, Patrícia. É que assim, vamos lá. Eu vou dar uma opinião aqui. Eu entendo que, por exemplo, pode ser que muita gente que é de fora do mercado e começou a comprar hectare, porque é um top 10, não sabia disso. Mas 95% das pessoas que compravam a operação sabe quem está por trás de tudo, quem está por trás do grupo inteiro. Então, sabe que é securizadora, 3 gestoras, tem mais gestora inclusive, tem Wealth, tem a Service, tem tudo. Então, e aí tem participação societária em algumas coisas, que tem dívida, já assumiram a operação, né? Então tem controle de operação que tem assumido. Tem várias coisas. Então, assim, eu acho que a gente tinha cobrado justamente o nível de exposição. Eu acho que talvez isso não estava claro para muita gente, que tinha essas coisas e ficaram mais evidenciadas agora. Eu acho que assim, o pessoal não sabia que tinha sócios em comum e tal, né, Hectare, RC. O RC eu acho que era meio óbvio, né? Até porque a RC saiu do berço do Hectare. Mas isso está num grupo só. Porque, na verdade, quem conhecia ali sabia que a cadeia era completa. Fazia uma originação, securitizava dentro, fazia o controle, né, que é a servicer, e pegava as gestoras para captar dinheiro. Era isso. Esse era o fluxo. Gestora para captar dinheiro no mercado, tinha a securitizadora para securitizar e achava as operações originadas. E aí você tinha todas as situações. Ou seja, recebia como originação, enfim. Era todo o traje ali que fazia, tá? E aí, assim, aí começa a dar problema na operação, você começa a assumir, daí você começa também, além de ter isso, ter um braço de controle dessas outras operações, que às vezes você tem que botar mais dinheiro para fazer. Eu entendo que, putz, é complicado. É complicado, porque pode ser que muita gente. E eu confesso para você que, como. Bom, eu acho que todo mundo sabe aqui que eu já trabalhei numa parte do grupo, não sei se vocês estão sabendo, pela primeira vez. Eu saía em 2019. Então, eu conheço a estrutura inteira, tá? Então, eu por exemplo, não me respondia. Eu achava que muita gente, como já por exemplo, há um tempo atrás, muita gente falava, já tinha colocado. Hope, por exemplo, foi uma coisa que deixou o mercado muito. Porque tinham criado uma nova empresa e emprestou um valor muito grande por uma questão. Então, Patrícia, eu confesso para você que tipo, eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, que muita gente não sabia. E eu lembro que assim, a gente, numa época, a gente estava numa posição, né? Eu sou consultor, então tinha vários clientes, a gente trocando ideia, falando, olha, cara, me dá mais transparência nisso. Naquele papo, quando eu falei que a Habitat, quando saiu de algumas operações, saiu jogando meio que merda no ventilador, falando que o grupo tava mal, não sei o que, o endividamento tava alto. E aí a gente foi falar, cara, mostra aí pra gente. E aí eles não mostraram, falaram que iam fazer algumas coisas para tentar mostrar alguma coisa, endividamento, explicar alguma coisa, mas acabaram nunca fazendo exatamente isso. E também o Baroni tinha cobrado para mostrar
que era uma coisa que o Medeiros tinha escrito no relatório. A gente já sabia, porque, por exemplo, eu sabia já que estavam, tipo, tinha algumas operações que já tinham assumido, enfim, mas não sabia se todo o mercado sabia. E aí eles pediram o Medeiros pediu, falou um pouquinho que, pô, como é que você está no equity negócio? Eu achava normal. Por quê? Porque uma hora que se o crédito dá problema, você vai ter que assumir a operação. Então eu achava normal você estar dos dois lados. O problema todo que eu comecei a enxergar foi o critério de decisão e o critério de informação ao seu cliente. Eu acho que foi nesse ponto que eu concordei com muita gente. Falei, olha, eu não vejo problema, eu falei isso, eu acho que tem algumas coisas, em você estar no equity na dívida. Mas tem que começar a ficar claro para todo mundo como você vai decidir, caso você precisa decidir em, olha, que é o caso do circuito de compra. Você chegou um dinheiro novo. Às vezes você tem que, pô, você vai pagar a dívida agora? Vai dar wave na dívida? É essa questão, essas questões que chega de conflito, porque tem uma hora que você tem você tá ali, você tem que pagar a sua operação e você vai deixar de pagar algumas dívidas. Como é que você vai decidir de não pagar uma dívida que você é dono dela, entendeu? Como controlador. Então, eu acho que quando começou a isso ser problema, porque aumentou muito, uma coisa era você ter uma pequena parcela de operação em equity, outra coisa é você começar a aumentar a sua parcela de equity, que foi quando o Hectare começou, a TXBXO e Serra Verde, isso começou a gerar um conflito que a gente falou, cara, vamos explica isso melhor, como vai ser a cadeia de decisão. Foi essa a nossa pergunta, foi atrás para saber, e nunca a gente acabou não responderam para a gente, e aí, enfim, a gente tomou algumas decisões. Mas o Baroni tinha perguntado, o Medeiros tinha questionado, e a gente tinha questionado também. Então, assim, eu confesso que a gente nunca questionou isso publicamente, eu vou falar aqui, isso eu nunca questionei. Até porque como eu tenho histórico, eu não gosto de. Eu tento não falar bem nem mal. Vocês estão tentando, assim, eu entendo algumas coisas, eu quero mostrar para vocês a realidade, mas não tem. Então, eu acho que isso foi. E aí, depois da live, o Baroni explicitamente pediu o relatório e foi dito que sairia o relatório. E aí não saiu esse relatório e saiu uma emissão. E aí foi, para mim, assim, não me responderem algumas coisas. Mas essa live, que esse documento também seria muito importante para entender algumas outras coisas, porque começou a crescer muito, principalmente com o Cree-Hope, enfim. E aí não saiu. Isso gerou incômodo e a gente tomou umas decisões, enfim, mais fechadas para os clientes e tal. A gente deu algumas coisas e aqui a gente, quando perguntava, a gente comentava do que estava acontecendo. Tá? Mas eu confesso que, como isso, parte disso, né? O Medeiros falando, o Baroni perguntando essas coisas, de nível tava meio que. E isso, se você for olhar nos fóruns, os fóruns estavam comentando bastante disso. Tá? Talvez de umas formas meio que atribuladas, mas os fóruns estavam comentando sobre isso. Então eu não achei que isso seria problema. Eu achei que as pessoas sabiam disso. E quando você, por exemplo, você me falou agora assim que, pô, o minoritário não tinha ideia dessa questão. Isso, putz, me bate uma dorzinha, sabe? Literalmente, assim, eu fico, porra, caralho. Que é complicado, entendeu? Tinha que estar mais claro que isso, que era um ecossistema. Por exemplo, hoje, você vai olhar o FLCR. O FLCR é do mesmo grupo da Habitasec. Eu não sei se todo mundo, por exemplo, eu converso direto com o Vicente, e eu não vejo problema nisso, né? E, por exemplo, se você for olhar no VFLCR, as maiores operações. Eu não estou falando que não estou dando graus eu estou falando que às vezes é natural o mesmo cara ter uma gestora, ter uma securitizadora e às vezes originar a operação. Tem uma empresa, às vezes. Hoje aqui tem um mercado, tem uma service que está sendo mais utilizado pelo mercado de forma em geral. Que não está ligada ainda a nenhum desses caras, mas quando é bom, alguém sempre compra, pode ter certeza. Então, assim, eu confesso que algumas informações talvez sejam. Putz, não chega a todo mundo, e a pessoa às vezes pega ali, vê a operação. Uma das coisas que a gente tinha reclamado já foi assim, cara, coloca o nível de exposição dos grupos que você tem para as pessoas saberem. Vou colocar e nunca colocou. Então, enfim, o que eu posso falar é que, assim, realmente é foda. É foda. Putz, Patrícia, tem coisas que, tipo, não adianta tentar fazer sozinho. Ativo high yield, ativo mais estruturado, mais difícil. O high grade, eu acho que é mais fácil. Você pega um misto ali, talvez fica mais fácil entender. Quando você começa a puxar ativos muito high yields, sem ajuda profissional de quem está no mercado ali, a chance de você não saber o momento onde as operações estão ruins,
onde você tem que diminuir vai ser grande. E, putz, eu realmente isso eu não sei como resolver. Não acho que vai ter informação para todo mundo. Eu acho que muita gente. O que aconteceu é o seguinte, cara. Quem sabe, por exemplo, o Medeiros colocou no relatório. O Baroni também fez relatório que eu não saiba lá interno. Eu comentei bastante nos meus grupos. E aí tem um bando de macaquinho de relatório gerencial, youtuber macaquinho de que fala muito relatório gerencial, mas não sabe entender o que é o mercado. E aí o cara fica falando de algumas coisas que às vezes não é tão problema, esquece de olhar o todo, né? Então é foda. É tipo assim, as pessoas acham que estão muito bem informadas procurando youtubers, alguma coisa assim, não estão. Porque a maioria sabe peanuts. Sabe? Quem sabe mais não chega, abre o bico assim, porque primeiro vai causar inimizade à torta direita. E você tem que saber como falar e tudo mais. Enfim, então não tem essa informação. Então, cara, você quer ir para uma carteira mais high yield, sem ajuda profissional, acho muito, você tem que entender muito de mercado, conhecer muita gente e trocar ideia, conhecer empresa e saber o que, saber ali, entendeu? Porque senão acho que vai ficar difícil, justamente pra você não ser pego. Porque às vezes, por exemplo, tem muita empresa assim que tem 3 empresas do grupo e tal. Tem uma, por exemplo, Suno, todo mundo sabe que tá no mesmo nome ali. Eu tô citando porque tem Researcher, tem Asset, tem essas questões aí. Tem empresas que você bate o olho e você sabe. Agora, tem outras que estão com nomes diferentes, mas você tem um controlador master por trás. Assim. Enfim. Patrícia, essa é uma desinformação que não é resolvida. Não é resolvida de uma forma óbvia. Eu nem tenho esses fundos, mas pelo amor de Deus, é um escândalo. E de fato, eu acho que não sei, né? Tem que ver se alguém. Porque escândalo, se achar que tá lesado, você tem que denunciar. A CVM tá para isso, para investigar. Agora, se vai acontecer, a gente não sabe. Eu acho que tem algumas coisas que estão exagerando, mas tem coisas que, por exemplo, foi muito. Não deixaram tão claras. Então, por exemplo, cara, o pedir wave e pedir rebaixamento de taxa, não tem espaço para rebaixamento de taxa nisso. É você pegar, cara, é você rasgar. Então, assim, mas eu tô precisando disso. Cara, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. Hoje eu empresto, hoje eu compro a operação da Taesa 7,5. Como é que o cara vai me falar que a taxa dele tem que ser 7,5, sendo que eu compro Taesa 7,5? Você tá doido? O cara tá maluco. Entendeu? Então, assim. E aí a questão é: você tem que confiar na gestão, que para decisão não pode fazer isso. Mas e aí? Você vai quebrar? Você vai forçar com que o cara pague a mesma coisa e quebre? Outra, para você manter a taxa dele, para ele continuar pagando, você tem que dar mais dinheiro. E onde você vai conseguir esse dinheiro? Então, esses são cenários. Diogo, o que faltava para a CVM, pessoa física, pegarem os gestores? É uma fraude. Isso aqui eu não vou responder nem fodendo. Poxa, isso é chamado, nem a pau. Desculpa, amigão, tem coisa que não vou. Eu tenho filho, rapaz. Eu tenho filho. Não. Eu tenho filho, rapaz. Eu tenho filho. Vamos lá. Caramba, que mico são essas SPS. Crises complicadas esses. Sim, Ramos. Esse é o problema. Muita gente comprou esse CRI, comprou várias operações de propriedade. E eu gosto de propriedade. Não é ruim, é boa. Mas quando você fica super exposto, e aí o mercado vira, quando o mercado virou agora, pode ser um problema, como está sendo esse problema. E as garantias, essas coisas, tipo assim, são mais sensíveis. Não é tipo um ativo na Faria Lima que você vai tomar, vender por 800 milhões e pagar sua dívida a 400 e ainda depois você devolve o excedente pro cara. Não é assim. É trabalho para recuperar a grana, tá? Então, essas operações são mais complexas e eu acho que falta o pessoal entender um pouquinho dessa complexidade e analisar com essa complexidade um pouquinho melhor.